Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod Café. E aí, Mari, mais uma edição do Pod Café. Olá, Fábio, é isso mesmo. Estamos com todo o gás no Pod Café, graças a Deus, né, Fábio? E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, muito querida aqui em Garça, que traz muitas soluções, muitos benefícios para as pessoas aqui da cidade. Então vamos bater um papo com ela muito gostoso hoje. Hoje é dia de conhecer bastante, né, Mari? O corpo da gente, exatamente. Inclusive. Mas antes disso, vamos chamar o Salute para deixar aí um recado do café. Isso aí, vamos lá, Salute. Boa noite a todos, estamos aqui no Minuto do Café. Hoje eu venho falar com você, consumidor de um bom café, que assiste o programa. Gostaria de falar para vocês da diferença de um café normal para um café especial. Queria inicialmente falar que não existe café de má qualidade. O que existe são comerciantes que se aproveitam de um mercado e fazem blends com cafés que não atingem uma qualidade ideal. Então, quando é torrado, ele dá um gosto de pior qualidade, e diferentemente dos cafés especiais, que são cafés colhidos, selecionados e separados os melhores grãos, e numa torra média ou uma torra clara. Isso aí traz a qualidade onde se ganha a especificação de café especial, certo? Eu convido os consumidores que não conhecem ainda esse café, que participem da feira que vai acontecer em outubro, a Tecnocafé. Lá estão expostos vários cafés de qualidade e você vai poder apreciar e entender a diferença de um café comprado no supermercado e de um café especial que hoje já tem algumas marcas sendo vendidas em Garça, tá bom? Mais um recado do Salute. Salute ficou especialista. Daqui a pouco nós vamos ter o Pod Café só do Salute. Eu acho, porque ele sabe muito de café, né? Ele traz cada curiosidade que eu falo, nossa, foi assim que aconteceu? É verdade. A gente sabe por cima, né? Mas é muito interessante. Obrigada, Salute, por sempre estar com a gente aqui com tanto conteúdo. Verdade, um parceiraço. Parceiraço. Obrigado, Salute. Famoso Pantera. Famoso Pantera de Garça. Isso aí. Mari, então hoje nós temos aqui uma pessoa que vai trazer muita informação pra gente. Quem é, Mari? Bom, Fábio, vamos anunciar, né? Parar com esse mistério. Ana Cristina Garcia Tosato, a Ana, a fisioterapeuta aqui de Garça. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Nossa, eu fiquei muito honrada pelo convite de vocês, porque eu acho que o Pod Café é um lugar de empreendedorismo e eu sou uma ouvinte mesmo. Eu acho que as informações são precisas e muito valiosas. Ai, que bom. Inclusive, em alguns, eu falei, nossa, eu paguei um curso tão caro. E eu aprendi tudo. Exatamente, eu aprendi. Foi com aquele de Marília. Eu sei, o Moisés. Né? Nossa, ele deu informações valiosíssimas. E do shopping. Do shopping. Ah, do shopping, sim. Exatamente, ele deu um show de empreendedorismo, né? É verdade. Exatamente. E a do Vaguinho também, eu achei sensacional, mas eu assisto todas, então eu fiquei que bom, muito Fábio. assisto, comento. Eu vejo mesmo seus comentários. Eu sou bem participativa. Que legal, muito obrigada. Ana. E hoje estamos aqui com você. Eu acompanho um pouco da sua trajetória. Eu sei que você trabalha muito em prol aqui da população, principalmente dos idosos, né, Ana? Isso, vamos bater um papo gostoso aqui, mas vamos começar pela sua origem. A Ana nasceu em Garça, é de Garça, estudou aonde? Como que é essa história? Não, eu nasci em São José do Rio Preto. Tá. E meu pai era gerente da Pernambucana e nós morávamos em José Bonifácio. Então, o gerente tem essa... eles são transferidos, né? Então, quando eu tinha 9 anos, nós fomos transferidos para Garça. E desde então, aqui o meu pai se aposentou e ficou. E eu fui fazer faculdade em Marília. Eu sou da segunda turma, já está na 34ª, que inclusive o meu filho
Tá no primeiro Olha que ano. legal. E logo que eu saí, que eu terminei a faculdade, eu já terminei a faculdade que eu tinha passado numa especialização na USP em São Paulo. Então eu já fui embora de Garça. E logo depois, assim, eu não me adaptei muito, não a São Paulo. E aí lá eu iniciei a minha carreira no Hospital AC Camargo, que é o Hospital do Câncer em São Paulo. Tá. Né? Mas desde lá, desde 1993, eu já realizava o atendimento domiciliar. Então, meu primeiro paciente foi na Chácara Santa Flora. E eu demorava 2h30 para chegar, para atender o paciente. Né? Nossa. E eu falo assim, que a minha grande escola mesmo foi o AC Camargo. Eu acho que ali eu aprendi absolutamente tudo de paciente, inclusive de imunização e de tratamento, porque eu acho que você tratar técnica, eu sempre bato nessa técnica todo mundo tem. Você atender e você levar o atendimento é muito simples. Agora, você ter a humanização e entrar no âmbito familiar, isso não é para qualquer um. Com certeza. E a oncologia tem muito disso, né, Tem Ana? muito disso. Tem muitos casos, muitas situações diferentes e geralmente o paciente fica muito debilitado. Fica. E ali é muito doloroso para toda a família. Pra toda a então família. Tenho certeza que assim, foi um choque assim, no começo, né? Mas Foi. Tanto assim, o primeiro paciente que foi a óbito na minha mão, eu levei um susto. O primeiro paciente que parou na minha mão, eu levei um susto. O primeiro paciente que reanimei eu fiquei muito feliz de reanimar, de trazer a vida de volta. Então foi uma grande história. Desde cirurgias de cabeça e pescoço, cirurgias neurológicas, cirurgias pulmonares, abdominais, ortopédicas, tudo ali. Eu falo que ali foi o grande boom da minha carreira. Então é ali que eu colecionei mesmo experiência. Né? E aí você vai colecionando dia a dia, porque a saúde, tudo muda, né? Todo dia você Cada muda. caso é um caso, Cada né? caso é um caso, e é exatamente isso. Ele é individualizado. A gente não pode tratar o paciente em massa. Com protocolo, né? Com protocolo. Então, eu falo que não é massa, né? A gente trabalha, cada um cada ser humano é único, cada doença é única, como impressão digital, né? Eu acho que é assim que funciona, né? Ana, você estava lá em São Paulo trabalhando, o que te trouxe de volta para Garça? Na realidade, eu não fui de São Paulo para Garça, eu fui de São Paulo. O meu primeiro marido, ele mora em Porto Seguro, na Arraial da Ajuda, meu ex-marido, né, que é pai dos meus filhos, e eu acabei concorrendo uma licitação que tinha lá no Hospital Luiz Eduardo Magalhães, e lá eu fui para implantar o serviço de fisioterapia hospitalar. E me casei em Porto Seguro, no Arraial da Ajuda, e o que me trouxe, e lá também foi um grande aprendizado, porque já era um hospital geral, então já eram outras patologias, era muito ferimento de arma branca, muito ferimento de arma de fogo, muita intoxicação por chumbinho, então lá eu trabalhei em UTIs, e UTI tanto adulto, neonatal, como infantil, e na enfermaria. Então também teve um grande aprendizado, foi somou muito, mas o que me trouxe para Aragarça foi que em 2008 a minha mãe foi diagnosticada com câncer e aí assim não fazia sentido para mim. Eu era a única filha mulher e não fazia sentido eu permanecer lá. Então eu tinha isso é bíblico, né? Honrar pai e mãe. Sim. Então eu voltei. Na época, eu voltei trabalhando na prefeitura, mas eu voltei mesmo por causa da minha mãe e do meu pai. Foi isso que me trouxe para Garça. Chamou a atenção aí em você falando que é intoxicação por chumbinho lá. Chumbinho. Por quê? Porque tem gente que acho que não gosta da vida ou quer chamar a atenção e aí, literalmente, eles tomam... Nossa, por conta. Eles não era... ingerem Nossa. a medicação, que chumbinho é uma medicação de rato, né? Então, por isso que me chamou a atenção. E aí por que chumbinho? é um suicídio,
né? Só que com um tempo hábil que você recorre, essa pessoa vai para a UTI, só que ela tem grandes complicações, principalmente complicações respiratórias, e alguns acabam tendo complicações motoras e muitos não dão tempo. Realmente acontece o óbito antes mesmo ou até durante o processo lá de internamento, lá de internação no hospital. Nossa. O índice lá era maior do que aqui desse Por lá procedimento? ser um único hospital, nós tínhamos... a concentração e era por lá. ser uma cidade turística, também era mais concentrado. Principalmente arma de fogo, arma branca. Eu também trabalhei num outro hospital que eu fui supervisora de estágio na faculdade da Universidade de Guarulhos. Então, ele era um hospital próximo do aeroporto. Ali já era uma outra incidência. O que acontecia? Os pacientes que eram internados, eles engoliam pacotinhos de droga. Então acabavam sendo internados, não Sim. aí já não era pela tentativa de suicídio, mas pela tentativa de passar com a droga pelo aeroporto. Era muito comum. Então, cada região tem alguma coisa que preconiza, né? E é muito interessante. É muito interessante. É interessante, e a fisioterapia está muito presente nisso. Muito presente. A gente sempre acha que a fisioterapia quebrou o braço, quebrou a perna, quebrou o pé, vai na físio, mas não, é muito mais complexo do que eu isso. acho que a fisioterapia, ela é um leque. Ela vai de A a Z e com muita... Então, assim, a gente não tem só a parte ortopédica. Sim. Todo mundo só vê isso. Ou o paciente que teve um AVC. Não. Ela vai desde a fisioterapia pélvica para a mulher e para o homem que opera e que tem uma incontinência urinária ou fecal. Ela vai dentro da UTI para reabilitar e para a pessoa responsável de tirar o paciente da ventilação mecânica, de desmame da ventilação, é o fisioterapeuta, não é o médico. É o fisioterapeuta. É o fisioterapeuta que tira. Então, o fisioterapeuta, a gente tirava o paciente, mesmo em ventilação mecânica, a gente colocava o paciente sentado, a gente fazia esse paciente sair do leito. Então, tudo isso é responsabilidade do fisioterapeuta. O fisioterapeuta, ele tem ele trabalha com criança, ele trabalha com neonatologia. Eu trabalhei já também, eu trabalhei com tudo, na realidade. Então, assim, a gente atendia paciente deste tamanho e que a fisioterapia respiratória era realizada com o meu dedo, porque o meu dedo pegava o tórax dele, ao invés de ser minhas duas mãos. Paciente de 500 gramas, que hoje sobrevivem. Meu Deus. Lógico que é um processo, é multidisciplinar, Sim. mas muito em consequência da fisioterapia. Então, a fisioterapia, ela é muito ampla. Ela está na estética, ela está na neurologia, ela está na ortopedia, ela está na reabilitação do paciente oncológico, ela está em todos os âmbitos, né? Então, ela está na gerontologia, que é o que a gente abrange. Então, assim, nós abrangemos quase tudo, porque a gente pega... lá a gente começa a atender o paciente tanto no envelhecer quanto na parte mais crítica mesmo, né? Então, você faz uma somatória de tudo isso. E hoje aqui em Garça você trabalha no hospital também ou você tem a sua empresa? Como que é? Não, hoje eu não trabalho. Eu trabalhei pela rede pública até 2019, então de 2008 até 2019, e foi sim um grande aprendizado. Ali nós desenvolvíamos vários projetos, né, de educação continuada, junto aos pacientes, de visitas domiciliares. E em 2019 eu resolvi sair, fazer um empreendedorismo, trabalhar para mim. E eu comecei sozinha. Então, eu trabalhava nos atendimentos domiciliares e, paralelo a isso, em 2011, eu recebi uma oferta de fazer uma análise ergonômica numa empresa em Garça. Então, eu tinha essa formação também. Eu sou ergonomista e eu fazia as análises, palestras, CIPATs, e a ginástica laboral, então paralelo aos dois. Em 2021, que foi no início da pandemia, no primeiro ano, eu não tinha mais braço,
para todos. Então, assim, eu não conseguia mais atender a demanda que chegava até a mim, né? E aí foi quando eu fui estudar a parte fui ter que aprender o empreendedorismo, porque assim, não conseguia gerenciar tudo aquilo. Para mim era muita informação. E aí foi aonde começou a fisioterapia, a equipe Ana Cris, fisioterapia em casa, e a equipe Ana Cris, ginástica laboral. Então agora você tem 3 equipes. Eu tenho 2 equipes, nós vamos ter a terceira, sim. Que interessante. Enquanto a gente não precisa ou acha que não precisa, a gente sempre pensa nisso. Eu preciso na fisioterapia se eu quebrei a perna, se eu quebrei o braço, eu preciso me reabilitar. Mas que campo, que interessante isso. É bom para as pessoas saberem que tem todo esse leque de acompanhamento que é feito. E o diferencial é ir, então, na casa das pessoas e fazer isso no local. Hoje, o nosso grande diferencial, então, a equipe Ana Cris, ela vai no conforto do seu lar. Então, eu falo que, assim, você não precisa sair de casa, faça chuva, faça sol. Quem vai até a sua casa somos nós, eu e a minha equipe. Nós levamos tudo. Então, a nossa clínica é o nosso carro, né? Então, nós vamos até vocês e levamos até o nosso paciente o tratamento, que é um tratamento individualizado, onde a família pode participar, pode estar em conjunto o tempo todo. Nós não temos esse negócio, não pode ver. Não, pode assistir, pode tirar suas dúvidas, pode participar. E nós orientamos também, muitas famílias nossas tem cuidadores, então nós fazemos todo esse trabalho de orientar o cuidador também, como esse cuidar, orientar essa família, como cuidar, olhamos para a casa desse paciente, fazemos adaptações na casa desse paciente, porém, com uma ressalva. Eu sempre falo para os meus colaboradores, quando nós entramos, e isso eu sempre falo, então não é a primeira vez que eu vou estar falando, quando nós entramos na casa de uma pessoa, nós estamos entrando, nós fomos convidados a entrar na casa de alguém. Não é a nossa casa. Uhum. Então, eu não posso chegando e falar, olha, tira o tapete, coloca um corrimão aqui, tira esse móvel, essa quina aqui, ó. Aqui não, aqui ó, é adaptado, tá? Bem adaptado. Então, mas casa de idoso é tudo quina. Olha, isso aqui pode, esse tapete... E são alguns detalhes que a gente não enxerga, né? Não. Então, é muito importante esse trabalho. Muito importante. Então, nós fazemos um trabalho como um todo. Sim. Então, a gente vai no banheiro, a gente orienta qual é o melhor assento para sentar. Nada melhor que o fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta sabe qual é a altura que esse paciente pode estar sentando ou não. Porque um vaso sanitário ele é muito baixo para idoso. Ele pode levantar, principalmente num pós-operatório. É muito comum o idoso cair, fraturar. Fratura de fêmur é muito comum. Muito comum. Né? Realmente. Então, nós adaptamos até o tapete que vai usar dentro do box. Nós orientamos os apoios de lateral, a cadeira que vai sentar. Tudo isso nós fazemos junto com os familiares, junto com o paciente, mas de uma forma muito gradativa, porque idoso, ele gosta da casa dele do jeito que é. Exatamente. Né? Então, ele gosta. Então, primeiro você tem que adquirir... E também é difícil aceitar você mudar devido à sua debilitação, Exatamente. né? Não existe essa palavra, nem sei. Tomara, né? Tomara que exista. A sua limitação. Limitação, vamos mudar a palavra. O paciente está debilitado. E a gente tem uma limitação, né? Então, é difícil. Sim. É difícil aceitar que você precisa de uma barra paralela no banheiro. É difícil aceitar que você precisa colocar um assento mais alto. É difícil aceitar que esse móvel a gente vai ter que tirar, mas é um móvel que tem todas as fotos da família toda. Muito valor sentimental, né? Tem o valor. Isso foi da minha mãe lá atrás, né? Realmente tem Isso, e é difícil aceitar, e idoso é muito difícil aceitar trocar o sapato. E o maior índice de queda em casa são os usos do famoso chinelos. Me diz uma coisa sobre isso.
Muito se diz assim, o idoso caiu e quebrou o fêmur, o idoso... E conversando com alguém, que eu não me lembro, ele disse o seguinte, não é que o idoso caia tanto, mas sim, quando eles chegam a certa idade, os ossos estão fracos, muitas vezes os ossos quebram e aí ele cai. Algumas situações são assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu tenho um paciente, ele foi exatamente assim, ele tem uma patologia, essa patologia leva a um enfraquecimento dos ossos, muito sério, uma osteoporose muito grave, e ele, só de virar, ele teve uma fratura. Nossa. Então, ele foi essa consequência. Ele tem mas ele está super bem. O problema de fraturar não é a fratura e nem a cirurgia, é o pós-operatório. Porque um pós-operatório num idoso é muito grave. A gente tem que levar em consideração o que pode ter no pós-operatório. Não é o reabilitar. Hoje a nossa equipe está com uns 5 pós-operatório de fêmur de quadril, 5 ou 6, tá? Um total e outros parciais. Só que esse paciente ele pode ter antecedentes. Eu vou dar um exemplo do meu pai, que não foi bem sucedido. Tá? Todos a gente consegue. É difícil a gente estar vendo. Dificilmente, eu não sei dizer nos últimos anos se teve algum paciente que, em consequência da queda, teve um comprometimento. Mas, infelizmente, o meu pai teve. O meu pai era um paciente, um ex-fumante, já havia parado de fumar há 25 anos, mas ele, há uns 2, 3 anos antes dele cair, ele já tinha feito uma cirurgia pulmonar, que já tinha feito uma ressecção ampla do pulmão. Então, ele caiu, ele operou, e ele caiu porque ele foi buscar a minha filha na escola, e o que é muito comum, ele não fez a altura do passo. Então, a hora que ele desceu do carro e atravessou a rua, subir na calçada, então, em vez dele levantar o passo, ele tropeçou, ele fez isso aqui, ele caiu, fraturou. Foi tudo muito ótimo, foi perfeito. Cirurgia, reabilitação, isso foi dia 23 de março, março. E tudo tranquilo. Fisioterapia, eu levei ele para minha casa virou um verdadeiro hospital. Nós levamos, e aí, tranquilo, reabilitação, fisioterapia respiratória, fisioterapia motora, voltou a andar, e nem foi eu que fazia, tá? Eu andava, eu dava banho e tudo. Só que ele já vinha ele tinha uma história pregressa de pulmão. E um dia ele saiu para andar com meu marido, com o Luiz, e ele tinha comprado um carro. E ele queria andar. Eu falei, pai, pode, porque como o carro é automático, não tem problema, não vai ter, né? E aí ele parou no antigo Banco do Brasil, né? E ele subiu de andador e ali rompeu, entre aspas, uma bolha pulmonar, porque ele era um paciente enfisematoso. Quando ele chegou em casa, ele disse, filha, eu estou com falta de ar. Eu falei, opa. E aí, dali que foi dia 1º de junho, até o dia 18. Então, complicou. Ele teve falta de ar, a gente levou novamente, teve que fazer um dreno de tórax novamente, esse dreno infeccionou, e ele teve uma sepse, que é uma infecção generalizada, e teve uma parada cardiorrespiratória, entendeu? Então, mas foi em consequência, começou por causa daquela queda. Talvez não teria sido acelerado, talvez meu pai estivesse com a gente até hoje, infelizmente. Então, a queda é muito importante. A fisioterapia, até o último dia 24, foi o Dia Mundial de Prevenção de Quedas no Idoso. Então, nós trabalhamos muito essa semana de queda em idosos. Eu fiz até uma live de queda em idosos. É primordial, é essencial o trabalho de prevenção de queda. A gente vê aí na cidade, às vezes, alguns senhores andando de bicicleta. Lá na casa dos 70 anos. O que você diria sobre isso? Eu quero andar de bicicleta com 70 anos. Eu quero chegar, eu falo para os meus pacientes, hoje eu fui na casa de um casal que eu atendo e eu falei para ela, além dela ser muito chique, muito bonita, os dois um tem 90 e ela tem 87. E eles têm as limitações
da idade. Mas, assim, uma cabeça muito legal, que não é o comum, tá? Nós temos muito paciente demenciado, mas já tem limitação física. Então, aquele paciente que, por exemplo, hoje, às 10 horas, a equipe atendeu um paciente que tem um problema no joelho, mas que ele anda pela cidade inteira de bicicleta. Mas ele não deveria... Ele está fortalecendo. É? Eu preciso de força. Idoso precisa de força. A fisioterapia, ela não pode ser tão linda e assim, suave. O idoso, para se manter em pé, a gente tem que trabalhar equilíbrio, a gente tem que trabalhar força. E se ele consegue e aquilo não está promovendo para ele um risco eminente de queda, tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, por exemplo, é que nem, em que idade eu vou parar? O idoso precisa de parar de dirigir. A hora que ele promove um risco eminente para ele e para a sociedade. Porque nós temos idosos, e é muito claro, só se você andar na rua, tem idosos que, além dele estar comprometendo a vida dele, ele compromete a vida do outro. Ali tem que intervir. Mas é difícil, né? Você falou até que você fez uma live para prevenção de queda. Prevenção de queda. Eu fiquei aqui pensando, como fazer isso? Porque a gente está andando, de repente, tropeça e cai. Como que a gente vai trabalhar numa prevenção? É claro, o que pode se fazer é mudar algumas coisas da casa, quando for andar, tomar mais cuidado. Mas é um tema um pouco delicado, né? Porque é um acidente, né? A prevenção de queda para o idoso, ela é muito ampla, mas está exatamente nisso, em fortalecimento, em ensinar. Por exemplo, essa semana eu fui na casa de uma paciente, eu coloquei um travesseiro no chão, se der eu até vou colocar ela na rede social, já que eu coloquei, e eu falei, ajoelha, e senta no chão. E aí, qual era o meu objetivo? Ensinar ela a levantar do chão após uma queda. Entendeu? Porque realmente é uma queda da própria altura. Só que como que essa paciente, por exemplo, por que a gente faz uma prevenção? Ela está comigo há 3 anos. Ela tem qual é o problema dela? Ela tem uma demência, mas ela é extremamente ativa. Ela tem uma flexibilidade que eu não sei se você tem. Ela coloca a mão no chão. Não tem. Ela tem quase 90 anos e ela coloca a mão no chão. Entendeu? Então, isso tudo a gente vem gradativamente mantendo a flexibilidade, o fortalecimento, o alongamento, a mobilidade. Para quê? Tudo com o objetivo de levar na funcionabilidade. Então, quando eu faço um exercício de peso com o idoso, eu estou pensando naquela sacola que ele vai carregar. Quando eu faço um de alcance para o meu idoso, eu estou pensando em ele pegar um pote, dele pegar um pacote no armário. Tudo é com o objetivo. Eu não faço, do dia a dia, né? Do dia a dia. Não faço nada aleatoriamente. Quando eu faço um exercício de altura de passo, é um exercício pensando na queda. Sim. Quando eu faço lateralidade, frente e trás, equilíbrio, é tudo pensando. Sim. E Ana, o que te fez se especializar em idoso? Meus pais. Tá. Eu tive a minha mãe. Inclusive os seus pais, eles são foram muito conhecidos aqui em Garça, e acho que não sei se todo mundo sabe, mas conta um pouquinho deles. O meu pai é o famoso Miguel Garcia, que era o gerente da Pernambucana, e depois ele era o dono da papelaria comercial, né? Então, tudo é muito interessante, porque todas as casas que eu entro, eu tenho muito orgulho de falar do meu pai e da minha mãe. Eu acho que, assim, mas muito orgulho mesmo. E todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. O seu Miguel da papelaria, ou o seu Miguel da Pernambucana, aquele grandão, né? E a dona Helena era professora, então tem muita gente que conhece. E eles em Garça, eles davam uma escola que chamava Escola de Pais, escola
para pais. Então, eles ensinavam os pais a educarem os seus filhos, né? Não sabia, não. Então, tem a Escola de Pais do Brasil e em Garça, quem era o representante da Escola de Pais do Brasil eram meus pais. Então, e eles também eram muito participativos na E hoje igreja. ainda continua a Escola de Paz em Garça? Não. E eles eram muito participativos também dentro da igreja, né? Eles eram muito católicos e eles tinham os casais de segunda união, né? Então, aqueles casais que muitas vezes não são acolhidos, né? Então, minha casa sempre tinha vários casais, porque eles acolhiam esses casais que eram da igreja e de segunda união, né? E então eles eram muito participativos dentro da sociedade, dentro da igreja. Então eles eram muito conhecidos, bem conhecidos. E aí o que acontece? A minha mãe, eu voltei porque o médico disse que ela tinha um prognóstico de 6 meses. E a minha mãe ficou com a gente até 2014, né? E eu fiquei esse tempo todo. Nós éramos em 3, eu e meus 2 irmãos, e a nossa família sempre foi extremamente unida. Então, nós estávamos ali o tempo todo, mesmo eles de fora, né, sempre participativos, sempre. Mesmo meu irmão não morando, um morando em Rio Preto e outro morando na Argentina, nós tínhamos essa participação, porque pai e mãe, é o que eu falei, a gente, eles foram e são os nossos melhores exemplos. E aí eu tive que ir cuidando da minha mãe. E é muito difícil você cuidar da mãe, né? Do pai e da mãe é diferente. Envolve sentimento. E ali eu tive que ter cuidadores, e a gente teve experiências que não foram agradáveis, e isso foi intensificando. Daí teve o meu pai, que também aconteceu, e a fisioterapia ia em casa, mas não era algo que me agradava, a maneira como era feito, até a parte respiratória era feita pelo convênio. Não estou falando nada de convênio, quem sou eu para falar, porque eu também tenho convênio. Mas aquele amor, aquela entrega, né? Ela é diferente. Sim, com ela certeza. é diferente. Infelizmente, ela é diferente. É porque aí ele entra cada profissional, né? Aí é da pessoa. Aí é a humanização da pessoa, né? Fazer, não é pelo plano ou é quem está. Quem está fazendo. Inclusive, Fábio, por exemplo, quando eu faço um anúncio, que nem essa semana eu coloquei, olha, a equipe Ana Cris está selecionando currículos para venha trabalhar com a gente. E aí eu sempre digo, se você não sabe, não tem problema. Eu vou te passar tudo, eu vou estar por trás de porque todos os atendimentos eu dou toda essa assistência, mas você precisa gostar de atender, ter paciência, ter essa parte humana mesmo. Sim. Caso contrário, não serve para mim. O resto a gente faz adaptação, entendeu? Mas se não tiver, tanto que eu já fiz treinamento com várias pessoas, e difícil adaptar o perfil, né? Porque o perfil tem que ser o perfil é o meu nome, é o perfil da Ana Cris. Complicado. Né? E é o serviço, né? É o serviço. É o serviço. Né? Então é assim que funciona. Ana, você falou aí que em casa o que mais acontece quando cai é o chinelo. Explica isso aí, sobre o chinelinho. Geralmente... Tá todo mundo de chinelo, Fábio? Não, para as pessoas saberem, né? Os pacientes... Quando estou em casa, difícil estar em casa, hein? Não, mas você não é idoso ainda. Não, não. Olha, Ela tá falando do chinelo. O meu menino, eu fui mãe mais velha, né? E aí hoje eu tenho 55 anos, o meu menino tem 17, eu tenho uma menina de 12. E aí ele fala, por isso que eu falei, ele fala, mamãe, falta 5 anos. E eu olho bem para ele, 5 anos para você usar o negócio do idoso. Eu falo, meu filho, não é bem assim, né? Porque eu acho que o chinelo, vamos lá, depois a gente fala. O chinelo, você coloca um chinelinho, o famoso, né? O chinelinho que entra o dedinho de dedo.
E ele tem muita facilidade de dobrar a frente. E a hora que ele dobra na frente, o corpo vai para frente e você cai. Sapato para idoso, ele tem que ser um sapato mais fechado, que atrás tenha... que seja fechado, não seja um sapato aberto. E hoje em dia o mercado oferece muita oferta, né? Nós temos as casas próprias que vendem, né? As farmácias próprias, casas para idoso, e nas próprias lojas mesmo tem sapatos específicos que tem altura, que tem o saltinho necessário, que não é reto, que não é completamente, porque também aquela rasteirinha total, aquilo dá uma dor no calcanhar incrível. Daí aí você começa, os pacientes falam, nossa, eu tô com dor no calcanhar, eu tô com dor no pé. Então, tudo é adaptado. Né? Tudo é adaptado. Então quem tem seus pais ou quem não tem o filho precisa começar a cuidar pelos pés. Eu acho que assim, o cuidar, ele vem, por isso que eu falo que é honrar pai e mãe, assim, eu acho que a gente tem, eu acho que não é nem o termo obrigação, mas eu acho que tem que cuidar, né? E Ana, só uma curiosidade, você falou aí do saltinho necessário para o idoso, para o jovem também, todas as idades têm um saltinho mínimo, o que é recomendado? Por exemplo, quando a gente tem as crianças, não é recomendável o uso de salto, porque ela está em crescimento, claro. Né? Mas sempre um saltinho de 2, 3 centímetros é interessante. Agora, você ficar o dia inteiro de salto, isso compromete toda a sua cadeia posterior, toda a parte posterior da coxa, faz um encurtamento, porque quando você está no salto, você encurta. Então, a gente tem aquelas pessoas que usam salto diariamente, mas saltos mesmo. Saltos médios, tá tudo bem. Né? O homem, a gente tem vários sapatos hoje de marcas excelentes, que são comforts, e são esses sapatos que devem ser usados. Hoje existe uma oferta muito grande. O que não pode é ficar com salto, agulha, 15 o dia inteiro. E aquelas sapatilhas que são flat, que fala que é flat, né? Que é... Aquelas largas. A sapatilha sem saltinho nenhum, só uma... Rasteirinha, é isso? Rasteirinha, vai. Então, eu não aconselho. Eu acho que elas têm que ter no mínimo, um saltinho. pelo menos 1 centímetro de... Porque se você ficar diariamente com isso, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, com certeza você vai ter dor nas pernas. Interessante, né? Isso. Porque é um detalhe que ninguém se atenta. Né? Então, nem que seja pequenininho. Né? O meu é bem pequenininho, mas ele me traz conforto. Sim. Hoje eu já não consigo usar mais saltos. Hoje o tênis veio com força, né? Até, às vezes, a vice-presidente americana, ela usa um terninho e um tênis. E fica lindo, né? E assim, lindo. Pro idoso tem esses tênis de tênis meia, só tem que tomar muito cuidado quando ele é muito molinho, porque daí o pé fica muito... sim. Mas aqueles tênis com plataformas muito altas, que isso pode virar o pé. É perigoso, né? É perigoso. Então tem que olhar, é bom ter um comfort mesmo no pé, uma adaptação no pé. Você disse que em cada setor que você está, como você disse lá, era chumbinho, em São Paulo, era o pessoal que vai fazer o tráfico e engolir. O que é em Garça? O que mais acontece em Garça? Você que atende aí. Eu vou falar o que nosso público é o público idoso. Sim. Então, nós atendemos desde o paciente que chega até a nós para uma fisioterapia preventiva, que é o melhor. Então, eu acho que tem que ficar atento aos pais, né, aos filhos. Querem oferecer dignidade no envelhecimento do seu pai? Comece o mais cedo possível. E o que é isso? Começa por nós. É a atividade física. Tá? Então, assim, mas eu preciso fazer fisioterapia? Se ele não tiver limitação e não precisar, mas a atividade física tem que estar no cotidiano e diariamente, né? Então, hoje, nós temos esse paciente que chega por prevenção mesmo, fisioterapia preventiva, e nós temos muitos pacientes com sequelas de AVCs, que são os derrames,
Nós temos muito pacientes com a doença de Parkinson, muitos pacientes com a síndrome do mobilidade frágil, imobilismo, pacientes demenciados. Muito paciente demenciado. A gente sabe que a demência começa pelo estado cognitivo, que é a parte cerebral, mas ela vai evoluir pela parte motora. Muito. Nós temos muito paciente com doença de Alzheimer, demência temporofrontal, demência do Parkinson. Então, são classificações de demência, porque não existe isso de demência senil. Todo mundo fala, isso é demência senil, que é demência... Não. Ela tem uma demência que ela tem um diagnóstico. Muito paciente com queda pós-operatório de fratura de fêmur. Dores em comum, as artroses, as artrites, as fasciite plantar. Pacientes pós-operatório também ou sem ser do fêmur, fraturou o cotovelo por uma queda, então pós-queda. Que mais que nós temos? Pacientes oncológicos, tá? Então, então, eu tenho aquele paciente que eu faço a prevenção de um linfedema. O que é um linfedema? O paciente fez uma cirurgia de mama, uma mastectomia ou uma quadrantectomia, fez o esvaziamento axilar. Nós sabemos que os linfonodos eles protegem. Então, ele tem a função de proteger, de drenar. Quando a gente tira, graças a Deus a gente tira para que a doença não passeie pelo corpo, mas a gente tem que ter um cuidado ou com o braço ou com a perna. Então a gente faz esse tratamento de prevenção. Se não for de prevenção, a gente faz de tratamento, que é aquele braço. Sabe? Tem gente que tem um braço diferente do outro, já viu? Linfedema? Uhum. Ou uma perna diferente. E é em consequência da cadeia ganglionar. Eu tenho muitos pacientes que têm... Porque não drena? Deixa de drenar? Você tirou o gânglio. Então, você tem que drenar para onde tem gânglio. Aonde que tem? Ou é a axila oposta e a virilha. Mas operou os dois, vamos para a virilha. Você tem que estimular. Eu sempre digo para os meus pacientes assim, você tem uma pia entupida e a gente precisa desentupir. Então, eu vou lá com a Coca-Cola, com o diabo verde, vou desentupir. Só que eu preciso abrir a torneira. Aonde que é a torneira? A cadeia ganglionar que sobrou. Então, se eu operei as duas mamas e tirou os linfonodos das duas axilas, eu vou ter só a inguinal, aqui na virilha. Virilha para drenar. Se eu tirei só de um lado, eu tenho o outro lado. Aí também já se estende a um tratamento de linfedema. Quem tem linfedema já é a drenagem mais o enfaixamento compressivo. Isso eu faço há 30 anos, lá do Hospital do Câncer. É um mundo novo, né? Desconhecido para mim. É muita coisa. Se a gente for falar da fisioterapia, nós vamos ficar aqui. E aí, mudando um pouco o foco, você também trabalha com ginástica laboral. Você tem uma outra equipe, né? Uma outra equipe que trabalha com ginástica laboral. Conta um pouco dessa... Então, tudo começou, uma empresa solicitou, ela foi notificada na época, em 2012, e precisava de uma análise ergonômica. O que é uma análise ergonômica? Você vem e faz a adaptação da empresa inteira em prol, eu falo que o empresário olha para o colaborador, né? Então, tudo, a altura de mesa, a altura do computador, a altura da fábrica, né? A gente chama de chão de fábrica, a gente vai na fábrica, avalia aquela esteira, o ciclo, aquele ciclo, se ele está dentro, porque tem os limites, dentro da NR17, onde que são as normas reguladoras que você pode pro colaborador trabalhar, se ele está levantando mais ou não. Então, eu me especializei nisso. Comecei com fazendo esse laudo e logo em seguida, dentro dessa análise, eu fiz a sugestão de ginástica laboral para a empresa. A ginástica laboral, ela é em prol do colaborador. Você prepara esse colaborador para ele começar a trabalhar. E a ginástica laboral, ela tem que ser feita por um profissional capacitado para isso. Então, o que a gente vê? Muitas empresas colocam o líder para dar a ginástica laboral, mas o líder não sabe o que é isso. A ginástica laboral ele tem que ser para um fisioterapeuta ou para um educador físico.
né? E depois disso veio outra empresa, outra análise, e nós estamos aí. Uma coisa que eu acho que Garça precisa mais, tem mais para a gente atuar, tem muitas empresas que precisam ter esse olhar. Então, eu acho que toda empresa que o empresário olha para o colaborador, ele já sai assim na frente 100 vezes mais, porque ele olha, ele se preocupa como que aquele colaborador vai embora para casa dele. Ele trabalhou, se ele tem uma mesa adaptada, ele vai trabalhar melhor. Ele vai trabalhar com menos dor, você vai ter menos faltas nesse serviço, menos atestados por coluna, por lesão de esforço de repetição, né? E o trabalhador trabalha mais feliz ali naquela hora da ginástica. A ginástica é uma interação, é um momento feliz, é um momento de participação entre os colaboradores. Eles conversam, eles brincam, eles participam. Quanto tempo... Quanto tempo tenho? Quanto tempo dura a ginástica? De 10 a 15, algumas empresas permitem 20. Só que você entra dentro do horário de trabalho. Você não pode dar a ginástica laboral antes do horário que ele bateu o cartão. Não, você está tirando o horário Faz dele. parte da jornada. Faz parte da jornada. Então, muitos empresários fazem a opção de ser na entrada. Mas você pode fazer no meio do turno, como você pode fazer a ginástica de relaxamento, levar para o seu paciente, para o seu colaborador, para que ele vá mais relaxado para casa. Então, ele trabalhou o dia inteiro, você vai lá e dá só que são ginásticas diferentes. Você prepara, que é para trabalhar. O outro você alivia e prepara para continuar o turno, e o outro você relaxa para ir embora. Isso é uma utopia, tá? Eu não vejo não Garça. Nós só temos a maioria... É de manhã. De manhã. Uma pergunta mais... Hoje a gente vê ginástica laboral, essas questões aí, mais em indústrias, né? Indústrias. Mas isso também cabe a escritórios. Escritório, comércio, farmácia, comércio. Aonde tiver uma pessoa trabalhando, cabe a ginástica laboral. É acessível por isso? Para o empresário, sim, porque é a empresa que contrata, né? Tá, é um investimento, né? Não, então, um investimento. Eu acho que é assim, é um investimento muito grande pro empresário. Ele tem um retorno muito grande, porque ele tem um retorno daquele paciente, daquele colaborador parar de ficar indo, faltando para ir no posto, faltando para ir fazer fisioterapia, faltando porque está com dor na coluna, pegando o atestado prolongado. E trabalhar sem dor também, né? Trabalhar sem dor. Fica mais produtivo. Você traz mais produtividade pro... Não, sim, até por conta de quem assiste, de comerciante, para saber. Ele contrata, isso tem que ser diariamente, ele pode fazer algo por 30 dias, ele pode fazer algo uma vez por semana, como funciona isso? A ginástica laboral, ela precisa ser contínua. Aí, a empresa decide. O ideal, vamos falar no ideal, o ideal seria todos os dias. Mas não é o que acontece normalmente, tá? Então, assim, nós temos empresas que fazem 2 vezes por semana. Tá? Você vai na segunda e na quinta, na terça e na sexta. E a preparatória. Eu acho que começar é o que precisa, né? Começar é o que precisa. Que Olha seja... só, a nossa é tão legal, é tão importante, quando a empresa ela já tem esse sistema, ela já tem isso. Eu recebi um pedido de orçamento de uma empresa que vai chegar em Garça. Eles nem têm ainda a previsão de chegada. Só que é uma empresa familiar, tal, eles já têm isso, faz parte do sistema. Então, eles já querem vir para Garça com isso implantado. Com isso implantado. Então, quando isso já faz parte do sistema, fica muito mais fácil. É a cultura, né? É a cultura, exatamente, é a cultura. Isso é interessante demais. Por que eu perguntei isso aí? Porque na indústria, ele tem a CIPA, eles trabalham de uma maneira diferente. O comércio
Às vezes o cara nem pensa nisso. Não, por isso é que eu coisa de perguntei, indústria. Isso aí não... escritórios, não funciona. contabilidade. Por isso que a eu tô... pessoa fica o dia inteiro ali na... por isso que eu tô precisa falando. Tem que ser uma vez por semana, dá para ser mensal, como é isso, para Não, poder ver se eles... Eu faço um cálculo sempre, tanto para o domiciliar quanto para a ginástica laboral. Um dia tem 24 horas. Uma semana, acho que 160 e poucas horas, eu não sei precisamente. Um mês vai para 670 e poucas. Se você faz uma vez por semana, você vai ficar 670 horas sem fazer nada. Se você faz, entendeu? É aí Sim. que a gente... se você faz uma vez por semana, você vai ficar 160, 170 horas sem fazer nada. Entendeu? Entendi. Então, é melhor uma vez do que não ter nada. O ideal... São todos os dias. São todos os dias. O ideal, por exemplo, nós temos empresas em Marília que faz de manhã, de tarde e até o final. Empresas muito grandes. Em São Paulo é muito comum, nas capitais são muito comuns. Né? Mas é interessante ter esse serviço, ter essa conversa para cada vez mais aumente, né? Para que as pessoas se familiarizem e se enculturem para começar. Exatamente. Até mesmo assim, a laboral é muito importante, mas Muito. fazer em casa também. Fazer em casa. À noite, ir para academia, caminhar. A ideia muito importante, né? Mostrar para o colaborador a importância da atividade física. Na realidade, a importância de cuidar da saúde, né? Porque ali na empresa, até eu vejo na empresa que muitos estão de calça jeans, não conseguem ter a mesma mobilidade que teria na academia. Então, eu acho assim, muito importante ter a ginástica laboral, porque a pessoa vai estar começando uma jornada, no nosso caso, está começando uma jornada de 8 horas ali, precisa ter... É um alongamento, né? Mas, por exemplo, precisa ter o seu tempinho lá na academia. Mas pensa bem, lá na empresa, eles estão lá, vamos supor que tem um setor que é de pecinha, vai aqui. Então, você vai trabalhar dedo por dedo, punho, cotovelo, né? Alongamento. Então, você vai conforme o que é a atividade. A ginástica laboral ela é elaborada conforme o que a empresa faz. Não é em massa. Não vou lá e faço uma coisa comum. Não tem uma receita fechada. De jeito nenhum. Cada empresa... Então, se você vem no comércio, no comércio a pessoa fica em pé o dia inteiro. Em pé. Nós vamos ter que trabalhar em pé, coluna. O sentado trabalha muito sentado. Essa região, compromete aqui a parte de região poplite. A gente tem que trabalhar as pernas, Onde que é a região poplite? É aqui embaixo do joelho, onde a gente dobra a perna. Tá. A parte de trás da perna? Lembrando que a panturrilha é o nosso segundo coração. Então, a gente tira o sangue, sai do coração. E para que ele retorne, nós temos que estar com a panturrilha bem ativa e forte. Então, nós temos vai na escada, faz assim, Isso, esse é o exercício que a gente fala o tempo todo, que é essencial para os nossos pacientes. Porque você ativa o segundo coração. Você bombeia. Aqui no prédio tem uma escada, você pode começar ali. E uma coisa interessante... Deixa o elevador quebrar. Uma coisa interessante, voltando só, porque nós estamos no inverno e falando do segundo coração, no inverno aumenta 30 vezes mais as chances do idoso ou de qualquer pessoa ter AVC e infarto. Por quê? Ocorre vasoconstrição. O que é isso? Diminui o calibre. E o sangue, ele tem dificuldade de voltar isso é importante. de lá de baixo. Entendeu? Então, qual é a necessidade, principalmente com os nossos idosos? Mãos aquecidas, pés aquecidos e a parte do peito. Que a gente consegue já... Por isso que aumenta-se muito. Você fala, nossa, mas a pressão dele está muito alta. Nossa, mas ele teve um mal súbito. Inverno... não sabia. Inverno, importante isso. Isso é muito importante. Não pode... Isso, até essa semana saiu lá no meu Instagram, depois vocês visitam, exatamente falando sobre isso. Essa história de afinar o sangue para que no inverno ele possa circular melhor, é verdade?
Ele é verdade. Então, assim, mantenha... Você não pode deixar a veia ficar fechadinha. Então, se você aquece as extremidades, você facilita o retorno venoso. Meia. Idoso não pode ficar... É meia com sapato, tá, gente? Porque senão fica com meia sem sapato. Escorrega, né? Aí escorrega e cai. Aí você cai. Meia com sapato. Tem aquela antiderrapante também, né? Isso, meia com sapato. Eu sempre falo, os seus pacientes trabalham sem... Eu gosto de fazer o pé ali no chão, na própria recepção, mas eu estou do lado. Eu garanto que meu paciente não vai cair. Eu seguro. Tá. A fisioterapeuta, ela é uma médica com muito mais funções. Pois é. É a prática, né? É a prática. É a prática. É a prática e, assim... Na realidade, eu acho que você... Quem trabalha com a área da saúde, é o que eu disse lá no começo, não pode parar. Todo dia. Cristina, você estuda todo dia? Eu estudo todo dia. Alguma coisa eu estudo. Nem que for eu olhar algum fisioterapeuta no Instagram mesmo, alguma coisa que ele postou, mas todos os dias você tem que estudar. Por exemplo, ontem à noite eu faço parte de um grupo de idosas, de uma comunidade. Eu tive aula, entendeu? Então, eu tenho aula sempre. Eu estou fazendo, esse mês que passou, todos, sábado sim, sábado não, eu fiz um curso de reabilitação cardiopulmonar. Porque os nossos pacientes também precisam. Músculo forte, coração forte. Nunca esqueçam disso. Músculo forte, coração forte. Então, eu preciso ter o meu fortalecimento para eu ter o meu coração forte. Então, a gente tem uma coisa que eu não comentei, a gente trabalha muito a parte respiratória também. E nós temos muito paciente pós-Covid. Muito. Debilitados mesmo que nós tivemos. Nós temos, inclusive, paciente que usa oxigênio 24 horas até por hoje? Dia. Até hoje. Que 24 horas. E vai usar... E foi depois do Covid. Por Covid. Então, só que tinha doença já tinha alguma coisa e aí foi... mas usa até hoje. E ela fala claramente, ela está bem por causa da fisioterapia. Ela nem levantava. Nós temos pacientes com síndrome de Guillain-Barré também. Nós atendemos bastante paciente. O que é essa síndrome? A Mariana também não sabe, certeza. Eu vou falar bem vago. O paciente começa a perder a sensibilidade. Ela fala, nossa, mas eu não estou sentindo a minha mão, o meu pé. E vai subindo até... Mexe, mas não sente. Não, depois vai perdendo todo o movimento. Tá. Esse paciente, quando nós pegamos, ele não tinha mais movimento. Então, eu peguei ele sondado, traqueostomizado, ele não conseguia nem levantar a mão. Hoje, gente, faz menos de um ano fez. Está maravilhosamente bem. E eu tenho muito orgulho de falar dele, porque, inclusive, eles têm muitos amigos médicos na USP e eles pedem os meus vídeos. A família filma, porque não condiz. A clínica, os exames, não condiz com a clínica. Ele anda, a gente anda na rua. Verdade. Ele não fazia nada, ele não andava. Nós tiramos traque, tiramos tudo. Uma coisa que eu acho que é importante também, que eu observo, é que, às vezes, o profissional da saúde, principalmente o fisioterapeuta, ele pode fazer tudo o que for. Se o paciente não quiser, não ajudar, não tem evolução, né? Não. É assim, eu sempre, às vezes, eu até sou um pouco mais... Eu estou andando, tá? Eu ando, eu me mexo. A senhora quer andar? Quer voltar a andar? Tem gente que não quer. Eu tenho paciente que fala claramente, eu não quero. Porque a zona de conforto está muito boa. Entendeu? 99 querem, querem voltar a ter a sua vida... A sua autonomia, né, de volta. A sua funcionalidade. Mas tem gente que não quer. Eu tenho uma paciente, nossa, eu acho que vocês conhecem. Essa eu posso falar porque, até para falar de paciente, a gente tem autorização tanto de imagem quanto de fala, tá? Ela sofreu um AVC e ela é bem conhecida na cidade. E ela é jovem, ela tem 49 a 50 anos, tá? E houve uma mobilização grande na cidade, de orações, tá? Muito pouco recente, eu acho que vocês até sabem quem é. Ela trabalhava no presídio, trabalha, né? E aí, gente,
tá andando. Ela tá... eu tenho aqui dela, ela hoje mesmo já me mandou, Cristina, coloquei no meu WhatsApp, todo mundo pergunta quem que é que está atendendo. Olha, que entendeu? Então, mas ela tem uma força de vontade e é a nossa equipe que atende. Eu fui avaliar. Então, assim, uma coisa que é muito interessante, que eu gostaria de deixar claro, é que a equipe, ela é uma extensão da Ana Cris. Então, eu estou por trás da Ana, de tudo. Então, muitas vezes, assim, mas é você que vai atender? E você dá treinamento para eles constantemente também? Essa semana teve reunião de equipe, discussão de todos os nossos casos. Ontem, eu não preciso mostrar aqui, mas era 11h40, eu estava falando com a equipe. Me dá um retorno da paciente tal, como que foi? E a gente está... Na realidade, assim, nós estamos conectados... Praticamente, a gente só não está conectado na hora que a gente está dormindo. Sim. Porque tem o treinamento, tem as reuniões, tem os cursos que são, por exemplo, para a Lauren, ela está se especializando na parte de estimulação cognitiva. Tá, e cada um se especializa em alguma parte e consegue encaminhar de acordo com o paciente. Não, mas a gente gosta de fazer, eu gosto de fazer a esteira. O que é a esteira? Eu atendo, ela atende. Por quê? Cada um... nós fazemos a mesma coisa. Mas a Lauren, ela é muito amorosa. Né? Eu sou uma pessoa... Eu brinco muito, sou muito amorosa, mas eu vou mais... Exige mais. A Laura também exige, mas ela exige junto com uma amorosidade. Sim. A fala do Gabriel, ela é diferente da nossa. E o paciente gosta disso. Né? É bom que cada profissional tem a sua forma de enxergar e consegue até solucionar. E uma coisa interessante que eu falo, assim, eu não tenho problema de contratar recém-formado, porque é o que falei, a gente faz a capacitação, a gente faz o treinamento. E é até melhor, porque eles vão se adaptar junto daquilo que eu quero, porque eu quero uma extensão da Ana Cris. Mas junta, assim, a experiência... Eles saíram agora, eles têm muita coisa nova, muita coisa que eles têm para mostrar, para ofertar também. E a gente une a experiência com a parte nova. E a Físio teve uma evolução grande nos últimos tempos aí de infra, de equipamentos. Teve um boom aí, né? Ela tem um boom. A fisioterapia tem exatamente a minha idade. Ela foi em 1968. Então, a fisioterapia é nova, ela tem 55 anos. Mas, por exemplo, ela tem eu não saberia te dizer especificamente de cada, mas, assim, quem trabalha com neuropediatria, eu vejo... Nossa, eu olho os estúdios, os lugares de neuropediatria, hoje você coloca paciente em pé. Quem assistiu no penúltimo domingo, se eu não me engano, passou no Fantástico, até aquela repórter que é cadeirante. Sim. Gente, ela andou. Um robô. Ela falou que não andava fazia não sei quantos anos. Então, junto com o fisioterapeuta. Então, é incrível mesmo. É impressionante. Ela estava há 30 anos na cadeira e ela levantou. Exatamente. A sensação é um robô, é comandado, mas você precisa também do comando. Sim. Né? Sim. Então, e existe uma coisa, gente, que chama neuroplasticidade. O que é isso? É a capacidade que o cérebro tem, em cima de um comando, de desenvolver outra vez. Então, não é porque um paciente ele ficou lá parado, ele teve uma paresia, uma plegia, que você não consegue. É que nem no paciente com demência, no paciente com Parkinson. A gente consegue retardar, porque Parkinson, demência são doenças neurodegenerativas. Então, ainda não se tem a solução para isso. Mas a gente consegue que a evolução ela seja bem menor. Junto com o quê? Sempre é um tripé. Remédio, atividade física, fisioterapia e alimentação. A alimentação é primordial também. É um item muito importante que a gente também, às vezes, né, se leva aí, se deixa levar pela vontade, né? Pela vontade. Então, eu falo que é um tripé, né? Remédio, a atividade física com o fisioterapeuta, atividade física e
é diferente, né? Com o fisioterapeuta e com o educador físico é bem diferente. Mas, por exemplo, um paciente com Parkinson, ele precisa dos dois. Né? E eu acho muito importante essa integração. Eu acho que o trabalho integrado, você tem muito mais resultados. Então, aquele trabalho que eu tenho, a família me ajuda, o cuidador coopera comigo, né? O paciente ajuda, nossa. E aí, a gente, por exemplo, nós temos paciente, eu chamo, ou a fono me chama, ou eu chamo a fono. Se aquele paciente está completamente debilitado e ele não tiver uma suplementação que o nutricionista passou, como que eu vou ganhar músculo? Eu posso puxar peso, posso fazer tudo que for, mas ele está... É uma cadeia, uma coisa depende da outra. Massa, né? Ele precisa de suplementação, então nós somos uma equipe. Né? Não que a Ana Cris tenha uma equipe, mas eu tenho vontade que isso aconteça, porque hoje nós temos indicações. Então, eu indico a fono, eu indico a nutricionista e vice-versa. Né? O médico, nós temos médicos que atendem a domicílio, que, inclusive, assim, a minha grande parceira, você conhece, que é a doutora Aline. Ah, sim. Ela atende a domicílio e muito legal o nosso relacionamento de parceria de paciente, não é parceria. Quando a gente fala parceria, ninguém aqui está falando parceria financeira. Ninguém ganha com ninguém. A gente ganha no nosso paciente. Conhecimento. O nosso paciente ganha, né? É isso. É sensacional, muito legal. Legal. Bom, Ô, Ana, quem quer te conversar com você, tirar dúvida, contratar, como que faz? É só entrar em contato lá no link da bio, mas eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, que é 14 98135 7068. Entre em contato comigo, sou eu mesmo. A primeira, a porta de entrada é com a Ana Cris, tá? Nós agendamos uma avaliação e a gente vai até a sua casa e vai oferecer o melhor para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para você. Então, a equipe Ana Cris está na cidade mesmo para oferecer. Eu acho que Garça... e outra coisa, um detalhe, hein? Ó, nós já estamos indo para fora. Nós já atendemos em Jaffa. Olha. Nós já atendemos em Fazenda. Nós vamos ontem mesmo, eu fui numa sede. Nós atendemos em Estância. Nós temos esses pacientes que são fora de Garça. Já tivemos pacientes de Marília, mas fica dispendioso para a família, porque daí vai ser o valor da nossa sessão, mas a gente precisa cobrar o deslocamento. Sim. Mas eu acho que Garça tem uma equipe de excelência. Eu não tenho nenhum... Eu não sei o termo certo se falar assim, mas eu acho que nós oferecemos, sim, o melhor trabalho. Nós oferecemos, sim, o melhor. Se você tem dor, nós temos o laser. Nós somos a primeira equipe que teve o laser em Garça. Então, a gente oferece o laser. Nós tratamos, além... Então, o laser ele está acoplado na sessão. Que nem eu tenho uma paciente, ela estava com uma ferida. E a gente era uma paciente com demência, então a gente faz o tratamento de fisioterapia motora e a gente faz a estimulação, como eu falo, que é fisiocerebral e fisiomotora, fisio no corpo. Mas a gente cura aquela ferida também. Com 5 sessões com irradiação do laser, nós fazemos o ILIB, nós proporcionamos, que é a irradiação direto vascular, mesmo na veia, que promove diminuição da ansiedade, melhora do sono. Nós temos todos os aparelhos. Que maravilha, né? E olha, é em Garça. É em Garça. Não é em Marília, não é em Garça. Então, você que está assistindo, se você conhece alguém que está precisando desse auxílio, ou se na sua família tem alguém, pode entrar em contato com ela. E o seu Instagram, como que é? Ana Cris, Fisioterapia em Casa, e Ana Cris, Ginástica Laboral. Perfeito. Muito interessante isso. E logo, muito em breve, a equipe Ana Cris vai aumentar e promover ainda melhora para a qualidade de vida dos nossos garcenses que estão em envelhecimento ativo, e é essa a ideia. Vem muita novidade para aí. Olha, mas muita aí tem que vir de novo para contar para gente. Quero voltar com imagens para contar para vocês, porque é um projeto grandioso. Eu acho que Garça não tem isso. E assim,
tudo com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, com muito estudo, mas muito mesmo. Então, a gente vai chegar aí, se Deus quiser, até o final do ano. Maravilhoso. Muito Que bom. Bastante conhecimento hoje. Eu aprendi bastante com você. Aprendeu, né? Sim. Parabéns. Obrigada. Muito legal. Legal. Aqui em Garça, tudo isso. E em casa. Em casa. Em casa. Em casa, na fábrica. Onde precisar. vocês quiserem. A equipe Anacris, até uma amiga minha sugeriu. Ela falou, Cristina, você tem que... Eu até pensei, ela falou, você tem que colocar grupo Anacris. Eu falei, nossa, será? Falei, nossa, será? Vai crescer. Aí é corporativo, né? E a ideia é isso, é expandir com qualidade, né? Com qualidade de trabalho, com humanização. E nós somos amigas mesmo, nossos familiares são nossos amigos, todo mundo. Assim, os colaboradores, a gente chega, a gente abraça, a gente beija, todo mundo, os donos, a gente participa de tudo, graças a Deus. legal. Muito bom, Ana Cris. Olha, dá para ver que você gosta do que faz com amor. Isso mesmo. E isso é o seu diferencial. Dá para ver isso na sua fala, tá? Dá para sentir isso. Exatamente. Né? E, poxa, a gente só tem a agradecer você pela participação, por esse aprendizado. Eu aprendi bastante, como diz a Mari no começo, eu achava que era só lá a hora que quebra o braço, a hora que quebra a perna. Não, tem que fazer o movimento para voltar e ter um leque de opções aí, de coisa. O que me preocupou é com a demência. Exercício físico precisa ser feito. E um Acho alerta, que eu estou falando isso para mim mesmo. Cuidado, exatamente. Cuidado com o uso de algumas medicações. Isso não cabe a mim, mas tem medicações que levam à demência. Então, muito cuidado. Tem gente que toma muita medicação hoje, né? Nós estamos num mundo muito agitado, então fazem muito uso de tarja preta. Cuidado com o uso prolongado, tá? Então, a gente tem que ficar atento. Importante, fique de olho na dica aí. Fica uma dica. Muito bom. Cuidado com chinelo, cuidado com remédio. Exercício físico. Alimentação. Cuidado da alimentação. Para ter uma vida saudável. Mas isso é óbvio, né? A gente fala, nossa, que óbvio, mas tem que ser falado, porque falando a gente já esquece, já faz errado. Verdade. Imagina se não falasse. Exato. Então tem que falar sim, tem que falar mesmo. Ana, ficou mais alguma coisa que você gostaria de dizer para nós, que a gente esqueceu de perguntar ou não? Não, eu queria agradecer imensamente. Eu acho que essa oportunidade, porque vocês dão a oportunidade de a gente mostrar o trabalho, com certeza, mostrar o que tem Garça, porque muita gente não sabe que Garça oferece tudo Exatamente. isso. E eu sempre bato na tecla, você não, por exemplo, do serviço em casa, você não precisa sair de casa, aliás, você não precisa sair de Garça, porque nós vamos até vocês. Aos empresários também, chamem a Ana Cris, a gente dá palestra, a ginástica laboral, algumas empresas também, a gente faz uma demonstração do que é uma ginástica laboral. E é isso. Eu acho que a equipe Ana Cris está para atender a cidade de Garça. Esse é o objetivo, porque é a nossa cidade. E a gente tem que dar valor no que é nosso, né? Eu acho que nós moramos em Garça, nós precisamos desmistificar esse negócio de ir para fora buscar, que nós temos aqui o serviço, vários serviços, não estou falando de fisioterapia, nós temos serviços de excelência dentro de Garça. Muito obrigada pelo convite, fico muito agradecida, muito obrigada pela oportunidade, que eu acho que é de levar isso, né? Demonstrar isso para todo mundo. Né? Eu que agradeço, foi um prazer. Fazia algum tempo que a gente estava tentando marcar, Isso, faz tempo, que bom, né? que deu certo. Encaixou. Foi para mim, assim, muito bom ouvir tudo isso, porque, como eu disse, algumas coisas a gente até sabe, mas a fundo, assim, conversar com uma profissional tão dedicada e com tanto amor, assim, falando do tema com tanto amor, é muito bom e acrescenta muito para nossa vida. Muito obrigada. Obrigado mesmo, viu? Obrigada. Mari, nossa segunda temporada está bem ativa, né? Está bem ativa e muito interessante, Sim. né? Muito legal. Nós estamos rumo ao segundo ano do Pod Café e agora as coisas estão acontecendo, parece que mais... Com certeza. Mais animadas, com muito mais conteúdo, Sim, né? Tá muito bom. Tá muito bom. Então, para quem acompanha o Pod Café, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, comente e
Siga a gente. Siga a gente também. Siga a gente sempre. Além do YouTube, nós estamos também no Spotify, também no Facebook, como Pod Café, e também no Instagram. Lá você vê todos os posts semanais, lá para estar sempre atualizado com o que a gente está fazendo, que é Oficial Pod Café. Isso aí, quero agradecer ao Carlos do Garcini, que está sempre com a gente, nosso produtor, nosso parceiraço, o Carlos. Também o Chiquinho do Jornal Mais e do Garça em Foco. A Criar e Comunica, nossa agência de comunicação, que está sempre com a gente, através do Marcos Carneiro, nosso amigo, parceiro. E a todos que acompanham a gente, né, Mari? Exatamente. Muito obrigada e até a próxima. Beijo. Perfeito. Você roubou minha fala hoje, né? Eu roubei? Roubou. Qual que era? É do dar seu like, não sei o quê. Mas ficou bom. Foi bom, vocês gostaram? Foi excelente. Eu gostei. Gostou? Aprendeu? Nossa,